Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência, continue conosco até o final. Estamos no ar pelo youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, já estamos atingindo a marca de 10 mil inscritos. Deixe o seu recado através dos comentários e deixe também o seu like. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE, curta e siga a nossa fanpage lá no Facebook e também pelos canais de áudio da Antena Esportiva, pelo seu navegador de preferência, o zeno.fm/Antena Esportiva, e também pelos aplicativos Radiosnet e Seixas Rádio. Convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito legal para te dar, que é fazer a sua aposta também na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece no Lotecando para você fazer as suas apostas lá também em diversos mercados. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela, através do seu smartphone, e na hora de você efetuar o seu cadastro, você vai digitar o código BEANTENA, que é o código de afiliado, para você dar uma moral lá pra gente na Bet Nacional. A Bet dos brasileiros profetizou, ganhou, sacou. Aqui, dá jogo! Muito bem, vamos agora falar sobre o concurso 1087 da Loteca, e tem prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. E a programação está aí na sua tela, para você que está no YouTube, no Facebook, programação que contempla jogos do Brasileirão Séries A e B, apenas um jogo da Série A e vários da Série B e vários das eliminatórias Euro 2024. Jogo 1, Vitória Sport Recife. Jogo 2, França e Gibraltar. Jogo 3, Holanda e Irlanda. Jogo 4, Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 5, Juventude e Ponte Preta. Jogo 6, Mirassol e Atlético Goianiense. Jogo 7, Fortaleza e Cruzeiro. Jogo 8, Sérvia e Bulgária. Jogo 9, Suécia e Estônia. Jogo 10, Guarani e ABC. Jogo 11, Escócia e Noruega. Jogo 12, Espanha e Geórgia. Jogo 13, Portugal e Islândia. E jogo 14, Vila Nova e Ceará. Vamos analisar tintim por tintim todos esses 14 jogos. Para você que está no YouTube, no Facebook, Rádio AE e pelos canais de áudio da Antena Esportiva. Jogo 1, Vitória e Sport Recife. Sábado, 5 da tarde, no Barradão, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. Jogo com clima de festa para o Vitória, que é o líder com 69 pontos, garantido na Série A do ano que vem e já com o título da Série B também garantido com 2 rodadas de antecedência. O jogo que levou o Vitória a essas conquistas foi no final de semana, a vitória sobre o Novo Horizontino fora de casa de virada por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro baiano conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta, portanto, e o aproveitamento como mandante na temporada é de 70%. Já o Sport Recife é o 5º colocado com 60 pontos e ainda com chances de garantir vaga na Série A do ano que vem.
Na rodada passada, o Leão empatou em casa com o Atlético Goianiense em 0-0 e nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante na temporada, o aproveitamento é de 50%. Vamos às dicas. O Vitória defende uma invencibilidade de 12 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 12 partidas foram 9 vitórias e 3 empates. O Vitória também defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Sport Recife por todas as competições, isso desde 2019. Já o Sport Recife amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Nestas 4 partidas foram 2 empates e 2 derrotas. E o Leão venceu apenas 4 dos 22 duelos como visitante contra o Vitória em toda a história, sendo a última oportunidade em 2017. Jogo 2. França e Gibraltar. Sábado, 4h45 da tarde, no Allianz Riviera, na cidade de Nice, pela rodada 9 do Grupo B das eliminatórias Euro 2024. A França já está classificada, é a líder com 18 pontos ganhos. Na rodada passada, venceu a Holanda fora de casa por 2-1 e em amistoso internacional, jogando em casa, venceu a Escócia pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos, os Les Bleus conseguiram 4 vitórias e 1 derrota e o aproveitamento jogando em casa neste ano é de 100%. Gibraltar não aspira mais nada, ocupa a 5ª colocação da chave com 0 pontos, vem de derrota para a Irlanda em casa por 4-0 e nos últimos 5 jogos foram 5 derrotas. Como visitante em 2023, o aproveitamento é de 0%. França venceu 8 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos. E a França venceu o único duelo contra Gibraltar na história, que foi no primeiro turno das eliminatórias para a Euro 2024. Gibraltar amarga um jejum de 8 partidas, sem vitória por todas as competições ou amistosos. Em 8 partidas foram 8 derrotas. França e Gibraltar se enfrentam pela primeira vez com o mando dos franceses na história. Jogo 3. Holanda e Irlanda. Sábado, 4h45 da tarde, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, pela rodada 9 do Grupo B das eliminatórias para a Euro 2024. A Holanda é a segunda colocada com 12 pontos, vem de vitória sobre a Grécia fora de casa por 1-0 e nos últimos 5 jogos conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, a Laranja Mecânica tem 67% de aproveitamento. Já a Irlanda é a 4ª colocada com 6 pontos ganhos, apenas cumpre tabela, não tem chances de se classificar. A Irlanda, na rodada passada, goleou o Gibraltar fora de casa por 4-0. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias e 3 derrotas. E como visitante, o aproveitamento é de 33% neste ano. Muito bem, a Holanda sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos. E a Holanda defende uma invencibilidade de 3 duelos contra a Irlanda, isso desde 2006. Já a Irlanda venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições ou amistosos, e os irlandeses venceram apenas 3 dos últimos 10 duelos contra a Holanda, sendo a última em 2004. Jogo 4. Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 5 da tarde, no Heriberto Rios, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. O Tigre é o segundo colocado com 61 pontos, dependendo só dele para garantir vaga na Série A do ano que vem. O Criciúma, que vem de um empate com o Guarani fora de casa em 1-1. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o aproveitamento jogando em casa neste ano é de 70%. Já o Botafogo de Ribeirão Preto não aspira mais nada na Série B, ocupa a 12ª posição com 47 pontos. O
Pantera vem de derrota fora de casa para a Chapecoense por 2-0. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2023, o Botinha tem 36% de aproveitamento. O Criciúma venceu 7 das 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E além disso defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Botafogo de Ribeirão Preto por todas as competições. Essa invencibilidade acontece desde 2000. Já o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B. E o time de Ribeirão Preto defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Criciúma por todas as competições, isso desde 2021. Jogo 5, Juventude e Ponte Preta. Sábado, 5 da tarde, no Alfredo Jaconi, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. O time gaúcho é o terceiro colocado com 61 pontos, também depende apenas das próprias forças para conseguir voltar à elite do futebol nacional. O time da Serra Gaúcha que empatou com o ABC em Natal em 0-0 na rodada passada e nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória e 4 empates. Como mandante nesta temporada, o aproveitamento é de 61%. Já a Ponte Preta ocupa a 15ª posição com 38 pontos e ainda flerta com a zona de despromoção. Mas na rodada passada conseguiu uma vitória importante fora de casa sobre o Tombense pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. A Macaca como visitante na temporada tem 43% de aproveitamento. Vamos às dicas. O Juventude defende uma invencibilidade de 7 duelos como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 3 vitórias e 4 empates. Além disso, o Juventude defende uma invencibilidade de 3 duelos contra a Ponte Preta pelo Brasileirão Série B. Isso desde 2020. Já a Ponte Preta venceu apenas 3 das 18 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. E a Macaca venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Juventude por todas as competições, sendo a última em 2018. Jogo 6, Mirassol e Atlético Goianiense. Sábado, 5 da tarde, no José Maria de Campos Maia, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. O Mirassol ainda tem chance de conseguir o acesso à Série A, ocupa a 8ª posição com 57 pontos. Mas na rodada passada acabou tropeçando com uma derrota diante do Ceará fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Leão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como mandante nesta temporada, o aproveitamento é de 63%. Por outro lado, o Atlético Goianiense é o 4º colocado com 61 pontos. É o último time dentro da zona de promoção para a Série A. E vem de um empate com o Sport Recife em 0-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Dragão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Goianiense vem de um jejum de 3 jogos sem vencer. E como visitante, o aproveitamento nesta temporada é de 51%. O Mirassol defende uma invencibilidade de 5 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 5 partidas foram 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Goianiense amarga um jejum de 2 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Este jejum consiste em 1 empate e 1 derrota. Mirassol e Atlético Goianiense ficaram no empate no único duelo entre as equipes na história. Jogo 7, Fortaleza e Cruzeiro. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 30 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 12º com 43 pontos e segue na briga por uma das vagas para a Copa Sul-Americana do ano que vem. O Fortaleza, que vem de derrota para o Cuiabá fora de casa por 2-1, e nos últimos 5 jogos o time do Vojvoda vem de jejum. Foram 2 empates e 3 derrotas.
como mandante na temporada, o Fortaleza acumula 76% de aproveitamento. Já o Cruzeiro é o primeiro time dentro da zona de despromoção, ocupa a 17ª posição com 37 pontos. A Raposa vem de derrota fora de casa para o Coritiba por 1-0, num jogo que deu tremenda confusão no final entre os torcedores das duas equipes. E nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Foram 3 derrotas nos últimos 3 jogos, o que causou a demissão do técnico Zé Ricardo. Como visitante na temporada, o Cruzeiro tem 43% de aproveitamento. As dicas são as seguintes. O Fortaleza pontuou em 12 das 15 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Tricolor defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Cruzeiro pelo Brasileirão Série A, isso desde 2016. Por outro lado, o Cruzeiro saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o time mineiro venceu 3 dos 7 duelos como visitante contra o Ceará em toda a história, sendo a última vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza nesta situação aconteceu em 2006. Jogo 8, Sérvia e Bulgária. Domingo, 11 da manhã, no horário de Brasília, no Gradski Stadium, pela rodada 10 do Grupo G, das eliminatórias para a Euro 2024. Os sérvios ocupam a 2ª posição com 13 pontos ganhos na zona de classificação para a fase final da Euro 2024. E os sérvios vêm de vitória sobre o Montenegro por 3-1 na rodada passada. Neste meio de semana, em amistoso internacional, a Sérvia visitou a Bélgica e perdeu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe dos Balcãs conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, e como mandante, na temporada tem 67% de aproveitamento. Por outro lado, a Bulgária ocupa a 5ª posição com apenas 2 pontos ganhos, apenas cumpre tabela nesta reta final do ano. A Bulgária vem de derrota para a Lituânia por 2-0, jogando em casa, e recebe a líder Hungria, líder da chave, nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, os búlgaros não lembram em nada aquela geração dos anos 90, com Stoichkov, Balakov, chegou até a semifinal da Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94. Nos últimos 5 jogos, portanto, 1 empate e 4 derrotas. E como visitante, na temporada 2023, a Bulgária tem 8% de aproveitamento. A Sérvia sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos. E a Sérvia jamais foi derrotada pela Bulgária na história do duelo. Foram 2 vitórias da Sérvia e 1 empate. Já a Bulgária amarga um jejum de 9 partidas sem vitória por todas as competições ou amistosos. De lá para cá foram 3 empates e 6 derrotas. E a Bulgária saiu derrotada no único duelo como visitante contra a Sérvia em toda a história. Isso aconteceu em 2008. Jogo 9. Suécia e Estônia. Domingo, 2 da tarde, no horário de Brasília, na Friends Arena, em Estocolmo, pela rodada 10 do Grupo F, das eliminatórias Euro 2024. 2 equipes que não aspiram mais nada nestas eliminatórias para a Euro 2024. A Suécia é a 3ª colocada com 7 pontos ganhos, vem de um empate fora de casa com a Bélgica em 1-1 e nesta quinta-feira visita o Azerbaijão. Nos últimos 5 jogos, os escandinavos conseguiram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante nesta temporada, a Suécia tem 71% de aproveitamento. Por outro lado, a Estônia ocupa a 5ª posição com apenas 1 ponto ganho. A Estônia que vem de derrota para o Azerbaijão em casa por 2-0 e recebe a Áustria nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, a seleção de um dos ex-países da União Soviética conseguiu 4 derrotas e 1 empate apenas.
Como visitante em 2023, o aproveitamento é de apenas 27%. Muito bem, a Suécia sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos. E a Suécia jamais foi derrotada nos 19 duelos contra a Estônia em toda a história. Em 19 jogos foram 16 vitórias da Suécia e 3 empates. Por outro lado, a Estônia amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições ou amistosos. Nestas 4 partidas foram 3 derrotas e 1 empate, e a Estônia conseguiu apenas 2 empates nos 11 duelos como visitante contra a Suécia na história, sendo que o último aconteceu em 2018. Jogo 10, Guarani e ABC. Domingo, 3h45 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. O Guarani é o 9º colocado com 57 pontos e ainda alimenta a esperança de conseguir uma das vagas para a Série A do ano que vem. Na rodada passada, o Bugre empatou em casa com o Criciúma em 1-1 e o time de Campinas vem de um jejum de vitórias. Nos últimos 5, foram 3 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2023, o aproveitamento é de 64%. Já o ABC apenas cumpre tabela, é o lanterna com 22 pontos e já sacramentou o rebaixamento para a Série C. Na rodada passada, recebeu o Juventude em Natal e empatou em 0-0. Nos últimos 5 jogos, o ABC conseguiu apenas 2 empates e 3 derrotas. E como visitante na temporada, o aproveitamento é de 33%. Muito bem, o Guarani pontuou em 15 das 18 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B, ou seja, apenas 3 derrotas, jogando em casa na segundona. E o Guarani defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o ABC por todas as competições, isso desde 2016. Já o ABC venceu apenas uma das 18 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B, e o ABC venceu apenas um dos 5 duelos como visitante contra o Guarani em toda a história. Isso aconteceu em 2011. Jogo 11, Escócia e Noruega. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Hampden Park, em Glasgow, pela rodada 10 do Grupo A das eliminatórias para a Euro 2024. A Escócia já está classificada para a Euro do ano que vem, é a segunda colocada com 15 pontos ganhos. Na rodada passada, perdeu para a Espanha por 2-0 fora de casa e nesta quinta-feira visita a Geórgia. Nos últimos 5 jogos, os escoceses conseguiram 2 vitórias e 3 derrotas. Notem que a Escócia vem de 3 derrotas nos últimos 3 jogos. E como mandante na temporada, o aproveitamento é de 75%. Por outro lado, a Noruega é a terceira colocada com 10 pontos ganhos e sem chances de avançar para a fase final da Euro. Na rodada passada, recebeu a Espanha e perdeu por 1-0. E nesta quinta-feira vai aproveitar a rodada de folga para receber Ilhas Faroe em amistoso internacional. Nos últimos 5 jogos, o time do Haaland conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 44%. Vamos às dicas. A Escócia sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos, e a Escócia venceu os últimos 2 duelos contra a Noruega. Por outro lado, a Noruega sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições ou amistosos, e a Noruega venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra a Escócia, sendo a última vitória em 2009. Jogo 12, Espanha e Geórgia. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no José Zorrilla, que fica na cidade de Valladolid, pela rodada 10 do Grupo A das eliminatórias Euro 2024.
A Espanha já está classificada para a Euro do ano que vem, é a líder com 15 pontos e disputa ali com a Escócia a primeira posição do grupo após o término desta fase de eliminatórias. Na rodada passada, os espanhóis venceram a Noruega por 1-0 fora de casa e nesta quinta-feira La Roja visita Chipre. Nos últimos 5 jogos, a Espanha conseguiu 4 vitórias e 1 empate e como mandante em 2023, o aproveitamento é de 100%. Já a Geórgia apenas cumpre tabela, é a quarta colocada com 7 pontos ganhos e na rodada anterior venceu Chipre pelo placar de 4-0 e recebe a Escócia nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, a Geórgia conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas e como visitante na temporada tem um aproveitamento de 33%. A Espanha sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos. E a Espanha venceu os últimos 3 duelos contra a Geórgia. Por outro lado, a Geórgia sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições ou amistosos. E a Geórgia venceu apenas um dos 6 duelos contra a Espanha em toda a história. Isso aconteceu em 2016. Jogo 13. Portugal e Islândia. Domingo, 4h45 da tarde, no José Alvalade, em Lisboa, pela rodada 10 do Grupo J, das eliminatórias para a Euro 2024. Portugal, de Cristiano Ronaldo e companhia, lidera a chave com 24 pontos, com 100% de aproveitamento, o que garantiu aí a participação na fase final da Euro no ano que vem. Na rodada passada, os portugueses venceram o Bósnia fora de casa por 5-0 e visitam Liechtenstein nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias e como mandante em 2023, Portugal acumula 100% de aproveitamento. Já a Islândia é a quarta colocada com 10 pontos ganhos e apenas cumpre tabela nestas últimas rodadas, já que matematicamente não pode alcançar a Eslováquia, que é a vice-líder. A Islândia vem de vitória sobre Liechtenstein por 4-0, jogando em casa, e visita a Eslováquia nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time islandês conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e atuando como visitante na temporada, tem um aproveitamento de 25%. Vamos às dicas. Portugal venceu 9 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições ou amistosos. E Portugal jamais foi derrotado nos 4 duelos contra a Islândia na história. Por outro lado, a Islândia venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições ou amistosos. E a Islândia conseguiu apenas 1 empate nos 4 duelos contra Portugal na história. Isso aconteceu em 2016. Jogo 14. Vila Nova e Ceará. Domingo, 6 da tarde, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela rodada 37 do Brasileirão Série B. O time goiano é o 6º colocado com 58 pontos e ainda aspira uma vaga na Série A do ano que vem. O Tigre vem de vitória, bateu o Londrina, já rebaixado, pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como mandante em 2023 tem um aproveitamento de 63%. Já o Ceará é o 11º colocado com 50 pontos e não aspira a mais nada nesta reta final da Série B. O Vozão vem de vitória sobre o Mirassol em casa por 2-0 e acumulou nos últimos 5 jogos 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Como visitante na temporada, o Ceará tem 39% de aproveitamento. As dicas para o jogo 14 estão aí na sua tela. O Vila Nova pontuou em 16 das 18 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E o Vila Nova venceu apenas 3
dos últimos 10 duelos contra o Ceará pelo Brasileirão Série B, sendo a última em 2016. Por outro lado, o Ceará amarga um jejum de 12 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Nestas 12 partidas foram 6 empates e 6 derrotas, e o Vozão defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Vila Nova pelo Brasileirão Série B, isso desde 2017. Muito bem, na próxima tela estão as probabilidades para o concurso 1087, que vai pagar um prêmio estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Porém, esse prêmio tem alta possibilidade de ser dividido para muita gente. Porque você está vendo aí na sua tela vários quadrados pintados de vermelho, que seriam zebras cabeludas, vários quadrados pintados de verde escuro ou verde claro, que significam respectivamente super favoritos ou favoritos, e alguns poucos quadros pintados de azul, que significa ali o equilíbrio. Então, realmente é um concurso em que os técnicos da Caixa Econômica Federal resolveram facilitar a vida do lotequeiro, já que não tem jogos pela Série A do Brasileirão por conta da data FIFA, e aproveitando também a questão de ter vários jogos das eliminatórias para a Euro 2024, que já está chegando na reta final. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte, e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1087 da Loteca. É isso! Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, pedindo para você se inscrever no YouTube, para você curtir a nossa fanpage lá no Facebook e acompanhar a nossa programação 24 horas por dia nos canais de áudio pelo navegador zeno.fm/antena esportiva e pelos aplicativos Radiosnet e Seixas Rádio. O Lotecando volta na próxima quinta, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.